sobre a ceia. Eu não vi nada ainda, assim, né? Mas eu sei que lá está escrito assim, que é para a gente examine-se o homem a si mesmo e coma. Ponto número 1. Ponto número 2, há muitos que dormem, se você tomar em vão, tal. Queria saber sobre isso. Por exemplo, meu marido, ele veio só me acompanhar. Ele não faz parte. Aí, se ele tivesse aqui no nosso meio, ele poderia participar? Como que ficaria a questão dele? É isso. Primeiro de tudo, você já conheceu, já pegou lá no site o curso Desistematizando? Nada do que eu te falar aqui vai ser tão bom quanto o curso, porque o curso eu me debrucei para fazer a síntese da coisa. Porque ali eu explico versículo a versículo de 1 Coríntios 11. Versículo a versículo. Porque ali tem que entender o contexto bem certinho. Para começo de conversa, batismo e ceia, você tem que... se não me engano, a aula que eu dei de batismo é 4 horas e a de ceia é 3 horas. Então é uma aula complicada. Se eu for falar, tem que discorrer tudo, porque se eu pegar rápido, eu vou deixar algum fio para trás. E esse é meu medo. Não estou dizendo nem teu. De repente tem alguém que está ouvindo aqui, vai deixar um fio e não é bom. Mas a gente pode fazer uma análise do texto. Não, mas é que tem que explicar todo, a vértebra inteira. Para começo de conversa, ceia, no original, é refeição. Atos 2, 42, diz o quê? Eles estavam todos os dias no pátio do templo e nas casas, partindo o pão. Ceia. A ceia é essa, é de se alimentar. Você quer ver? Você foi de qual denominação? Comunidade da Graça. Você, quando participava da ceia lá eles chamam Santa Ceia também? Esse termo não existe. Inclusive, quando eu fiz teologia, o meu próprio professor disse: a ceia vai mudar nos próximos anos. Tem 3 coisas que vai mudar no sistema nos próximos anos. Escrevam isso. A ceia, o batismo, outras coisas também vão. Mas principalmente essas. E língua estranha. Por quê? Porque os teólogos de hoje já sabem que eles erraram. Então, já quando eu fiz teologia, não sei se o Romário, algum professor teu já confessou nas aulas quando você fez teologia, o meu professor confessava direto. Ele dizia assim: nos próximos anos, nós vamos trabalhar para tirar da mente das pessoas tudo que ensinamos errados essas décadas todas. Exemplo, língua estranha. Eles vão ter um trabalho muito grande para poder tirar isso. Você pode ver que os teólogos, os professores de teologia de cada denominação não falam em línguas. Quem fala é o povo que ainda está ensinado errado. O teólogo está lá bem quietão, como diz. E ele se sente especial por isso. Por isso que ele senta todo, que eu sei que isso aí é tudo mentira. É uma besteira. E a ceia eles sabem também. Eles sabem que erraram. Eu vou te provar que já lá atrás eles sabiam. Quando você participava da ceia, que não é santa, isso é só o título de alguns contextos. Colocam Santa Ceia, um termo católico. A ceia não é santa, é só uma refeição. 2 santos. Veja bem, quando você participava lá na tua comunidade, você alguma vez cantou 39 ou 100 e... Qual da harpa cristã? 39 e 301. Vem cear, o mestre chama, vem cear, mesmo hoje tu te podes saciar. Mudou, né? Vamos analisar só essa música. Você vai entender o que é ceia. Só na música que eles cantam nas ceias e não prestam atenção. Na música. Poucos pães multiplicou. Quando Jesus multiplicou pão, era ceia? E tinha peixe? Opa, então tem alguma coisa errada. Eles estão cantando, poucos pães multiplicou com um cálicezinho de vinho e dizendo que só aquilo ali é ceia. E pior, algumas denominações têm transubstanciação. Quando você ora, você acredita que aqueles elementos se transformam no corpo de Cristo, que é o caso da hóstia, por isso que não pode mastigar, porque é o corpo de Jesus Cristo. É místico.
consubstanciação. Aí você ora e acredita que o corpo de Jesus está com os elementos, mas não é os elementos, e nem os elementos são o corpo, mas estão ali juntos, espiritualmente, misticamente. Veja bem. Poucos pães multiplicou, água em vinho. Quando é que ele transformou água em vinho? No casamento. O casamento era ceia? Segundo a visão evangélica. Ué, mas o que eles estão cantando então? Ué, eles cantam e não entendem o que cantam. Entendeu? O próprio escritor da música já sabia que ceia é qualquer momento que se compartilha um alimento. Não é santa. Isso, para você entender a ceia, por que ela se transformou isso, você vai ter que estudar o mitraísmo. Que dorme. Sim, vamos. Vou te explicar. No contexto de ceia, no estudo que você pode fazer, um capítulo antes, 1 Coríntios 10, vai falar sobre a mesa do Senhor. Em 1 Coríntios 11, como eu já disse, Paulo exclui. Lembra? Eu falei há pouco, uma pessoa que estava tendo relação sexual com a madrasta, exclui da mesa. Porque o mais importante é a comunhão. Eles ceavam todo dia. A ceia era todo dia. E com o tempo passou a ser quinzenalmente, mensalmente. Até na CCB é anualmente. Uma vez por ano. Quer dizer, as coisas mudaram com o tempo. Eu já vou chegar aí. Aí o que acontece? Nós temos um problema. Porque se você não lê 1 Coríntios 5, 1 Coríntios 10 e 1 Coríntios 11, você não entende ceia. Na visão de Paulo para a igreja. A igreja de Corinto fazia a ceia, mas de forma errada. Paulo diz, está tendo aí no meio de vocês acepção de pessoas. Que é o que Tiago falou no capítulo 2 e a gente vai abordar amanhã. Estava acontecendo o seguinte, as cartas a Corinto são cartas difíceis. Tinha o problema do cabelo, tem um contexto. O problema da ceia, outro contexto. Você tem que analisar o contexto. Então vamos lá. Engraçado que o problema do cabelo na Assembleia eles resolveram, na Batista, em outras. Mas a da ceia não resolveram. Vamos lá. Mas vamos lá. O cabelo com o tempo eles foram resolvendo, até que resolveram. Explicaram para as pessoas que é por causa das prostitutas, que eram carecas e blá, 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 blá. Mas a ceia ainda não explicaram. Está faltando explicar. Eles vão explicar. Escute isso, vai mudar. Ao ponto que parece que eles estão imitando a gente, mas não é. É que eles sabem da verdade, mas eles têm que ir com calma. O povo tem que aprender com calma. Aprendeu tudo errado todos esses anos. Que a ceia, o que acontece na ceia? A ceia é um momento de ensinamento, entendeu? Tira hoje para os dias de hoje. Lá nas épocas dos nossos pais, a ceia, nós sentávamos na mesa, pai, filho, pai, marido, mulher, filhos. Que era um momento de ensinamento. Hoje não tem mais isso, acabou. O filho come agora, o outro come na outra hora. E lá na época de Jesus também, ele chegava, senta todo mundo aí, Jesus começava banquete e ensinamento. E tem a ceia também, que é essa ceia que tu fala de casamento, eu acho que tem uma diferença. Não, aí. Eu vou te explicar. Acontece o seguinte, a igreja, os convertidos, não só ceavam no sentido de refeição. Eles ceavam numa festa que está lá no livro de Judas, chamada de festa ágape. É a festa que os coríntios estavam fazendo. É uma festa de amor. Só que essa festa de amor não tinha nada. Por isso que Paulo fica nervoso. Porque era assim, ó, os bem de vida, o Valdemir, assim, que é ricão e tal. O Valdemir sentava aqui, ó, nessa mesa aqui, só com os ricos aqui, ó. E os pobres sentavam lá no canto. E aqui tinha alcatra, maminha, vai falando aí, picanha, salmão, canapés. E lá no finalzinho, tinha um irmão lá que eu com tapioca velha. Pão, banana, farinha, fubá. Com água ácida. E a mãe dele queria dar um bife pro Áquil, ele não queria. Né, mãe do Áquil? Aí o que acontece? Paulo está dizendo, examine-se,
Porque de amor não tem nada. O que vocês estão fazendo é para condenação. Se é para fazer isso, coma em casa. Porque se vocês se reúnem como igreja para cear, tem que ser de amor. Vocês estão tendo acepção. Aí ele diz, até importa que essas heresias aconteçam. A heresia do quê? De acepção de pessoas. Para que os sinceros se manifestem. E ele começa a discorrer. Aí ele cita 4 versículos que é da passagem da Páscoa. A Páscoa não é para a igreja. A Páscoa é para Israel. A Páscoa tinha cordeiro assado, azeite de oliva, rúcula, que mais? Alface romana, pão asmo, que mais? Tinha água salubre para simbolizar as ervas amargas. Era só os homens que podiam comer. Então, se você quer reproduzir a Páscoa que Jesus falou lá atrás, porque inclusive nas Santas Ceias, eles usam João, o capítulo da ceia. E está errado. Porque o capítulo da ceia, João 6, por exemplo, João 6, o que vai falar? Páscoa para Israel. Por isso que eu digo, todos os erros do sistema estão resumidos numa vértebra. Conserte essa vértebra e você conserta quase tudo. Que é entender Mateus, Marcos, Lucas e João. Vai debater com o adventista. Qualquer um. Se você for por isso, ele leva uma surra em 1 minuto. Vamos lá, meu amigo. Considerando que Mateus, Marcos, Lucas e João é período intertestamentário, não é Novo Testamento, me prove que eu tenho que guardar o sábado. O cara vai citar o quê? Mateus, Marcos, Lucas, João, acabou. Mateus, nos dias de Jesus, antes da morte. Ele veio em 3 anos, lembra de Jonas? 3 dias no seio de um peixe. Aí Jesus também fica 3 dias para consertar tudo isso aí. E aí inclusive rasga o véu. Agora veja só, até esse dia de rasgar o véu, ele está consertando as coisas. É o que está escrito em Malaquias, capítulo 3 e capítulo 4. Eis que vem o anjo do conserto. Quem é o anjo do conserto? Jesus Cristo, para consertar as coisas. Ele vem com fogo do ourives, para purificar o ouro, para purificar, sabão dos lavandeiros. A coisa estava suja. E não é no povo não, é nos sacerdotes. Tanto é verdade que está escrito que eles estavam envolvidos em feitiçaria, adultério, maçonaria, já naquela época. Quer ver? Abre aí. Abre aí. Eu falei que ia falar só 7 minutos. Malaquias 3. Malaquias 3. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Pega a Bíblia. Vocês não têm vergonha? Malaquias 3. Como é que vocês vão aprender? Malaquias 3. Malaquias 3. Só ele tem Bíblia. Nos dias de Jesus era só Páscoa. Páscoa para Israel. A igreja começa a reproduzir a ceia, que é só refeição. Que era a festa ágape. Não é a Páscoa. A Páscoa não é mais para comer. Ele disse, vocês não vão comer isso aqui. Até que o reino venha, milênio. Sabe qual é a ceia que nós vamos comer? O reino vem? Sabe quando é que o reino vai vir? Nas bodas do Cordeiro. Quando é que o reino vem? Apocalipse. Nós vamos ter um banquete que ele vai nos servir, o Deus em carne vai nos servir. Uma mesa. Tudo é tipológico, não sabemos como vai ser. Uma mesa. Servindo cada um de nós com suas mãos furadas. Ele vai servir cada um de nós.